Pense você ou não, mas a reforma protestante tem tudo a ver com casos de família mal resolvidos. Não é assim que começa. Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre a reforma anglicana, que é um movimento histórico extremamente importante na história, com muita influência. Enquanto a reforma calvinista, a reforma luterana, que inclusive a gente já tem vídeos falando acerca dela, assista esses vídeos para chegar nesse, isso é muito importante. Essas reformas, sendo a calvinista e a luterana, elas questionavam os papas, os nobres e os reis, e elas tiveram sua origem, pessoal, demasiadamente por meio de pessoas simples. Por mais que a gente pense e veja que é um fato de que a reforma luterana ganhou como aliada a nobreza, de que a reforma calvinista ela cresce dentro de um solo burguês, onde os burgueses também eram pessoas demasiadamente poderosas de seu tempo, mas a origem veio por meio de pessoas muito simples, não tão reconhecidas e tão poderosas na sociedade. Isso é muito diferente da forma como procedeu a reforma protestante na Inglaterra. A reforma protestante na Inglaterra, ela foi iniciada pelo próprio rei da Inglaterra. Isso fortaleceu muito o estilo de governo inglês da época, que era a monarquia. Esse rei era o rei Henrique VIII. Ele foi o líder dessa reforma religiosa na Inglaterra. O rei Henrique VIII tem uma história bem peculiar e até curiosa e um pouco humorística, um pouco engraçada. Primeiro a gente tem que compreender que o rei Henrique VIII ele já tinha suas divergências políticas com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana era muito forte, como a gente já disse aqui, em termos políticos, e ela subjugava não só em Roma, mas também toda a região e grande parte, se não toda, Europa, a pagar impostos para ela. E dentre esses que pagavam esses impostos, estava submetida, logicamente, a Inglaterra. Estava submetido o reinado do rei Henrique VIII. Isso dava um certo problema em relação à forma como o Henrique VIII via isso. O rei Henrique não gostava de ter que estar debaixo da posição papal. Mas o rei Henrique VIII aceitava isso de bom grado ou de forma até impositiva. A gente não quer entrar nesses meandros aqui, não é nossa intenção, mas só fazer andar um pouco de forma superficial na história da reforma. E a gente vai perceber que o rei Henrique VIII governava debaixo da autoridade do Papa. Isso incomodava, isso atrapalhava os planos do rei Henrique VIII. Então ele já não gostava muito dessa ideia e tinha lá suas divergências com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, ainda assim, o rei ele tinha os seus motivos pessoais e até engraçados. Ele tinha ali os seus casos de família, por isso o início do vídeo com essa vinheta um pouco engraçada e aparentemente sem sentido, mas começa a fazer sentido aqui. O rei Henrique VIII ele tinha suas questões pessoais. O rei Henrique VIII queria continuar a sua dinastia. Queria que a sua família continuasse reinando na Inglaterra. Isso poderia acontecer se o rei Henrique VIII tivesse um filho homem, e é o que ele queria que acontecesse. O rei Henrique VIII ele era casado com uma espanhola chamada Catarina de Aragão. E o rei Henrique VIII, não sabemos porquê, diz que a Catarina de Aragão tinha algum problema e a Catarina de Aragão não gerava filhos homens para ele. E ele queria gerar um filho homem para continuar com a sua família, sua descendência ali, sua dinastia no reinado da Inglaterra. Então o rei Henrique VIII queria se divorciar. E aí que está o problema. O rei Henrique VIII queria se divorciar para se casar com outra pessoa, para ter um filho homem, que segundo ele, Catarina de Aragão não gerava filho homem para ele. O problema é que para se divorciar, ainda mais se tratando de um rei, que era uma figura proeminente, extremamente influente dentro do seu contexto, para que ele conseguisse divorciar, o Papa deveria autorizar isso. A Igreja Católica Apostólica Romana considerava o pecado um divórcio um pecado, melhor dizendo, inegociável. E o rei Henrique VIII, por meio de todas as suas tentativas legais de se divorciar, sempre teve esse pedido de divórcio negado pelo Papa. É aí que o rei Henrique VIII, sendo rei e já juntando essa insatisfação pessoal, esses casos de família que ele tinha,
e ainda juntando isso, somando isso já o seu incômodo em termos de relações políticas, já que ele achava que o Papa era um grande problema para o seu governo, ele decide se desvencilhar da Igreja Católica Apostólica Romana e se casar com uma mulher chamada Ana Bolena. Os dois, por conta disso, foram excomungados da Igreja Católica Apostólica Romana. O que a Igreja Católica Apostólica Romana não contava era com a expertise do Henrique VIII, que antes de se desvencilhar da Igreja Católica Apostólica Romana, ainda tendo o cargo de rei, ele fez o chamado Ato de Supremacia. O que era esse Ato de Supremacia? Era um documento que tornava o rei um chefe supremo religioso na Inglaterra. Ele iria mandar e desmandar nas questões religiosas do seu país. E é aqui que surge a Igreja Anglicana. Henrique VIII é um gênio. O Henrique VIII foi um gênio. Ele já havia feito esse ato de supremacia e agora ele mandava e desmandava em relação à questão religiosa da Inglaterra. E aí que surge a Igreja Anglicana. Com seu novo poder, Henrique VIII tem outras sacadas que poderiam o ajudar a ter e administrar e consolidar esse poder. Sendo feito esse ato de supremacia, agora o Henrique VIII ele vai pegar todas as terras pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana na Inglaterra, que não eram poucas, porque era uma igreja muito poderosa na época, a gente já tem falado bastante sobre isso, e ele vai confiscar essas terras. E o que ele vai fazer? Ele não vai ficar com essas terras só para si, não. Ele vai dividir entre os nobres do parlamento da Inglaterra. Com isso, agora, a Igreja Anglicana, que não bastava simplesmente ter a vontade do Henrique VIII para que ela acontecesse, desse, entre aspas, frutos, crescesse, agora não está só o Henrique VIII nessa parada. Junto com o Henrique VIII está também os nobres do parlamento que receberam ali um agradinho do rei Henrique VIII. Então, sendo assim, a Igreja Anglicana agora tem poder. Ela começa a crescer, tendo o próprio rei Henrique VIII, dando origem à Igreja Anglicana e tendo o apoio da nobreza. Então a Igreja Anglicana está garantida, crescendo na Inglaterra. Agora a gente tem que prestar atenção em quais foram as diferenças básicas do anglicanismo em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, já que houve ali um desvencilhamento da Igreja Anglicana partindo pelo rei Henrique VIII da Igreja Católica Apostólica Romana, havia algumas divergências. As diferenças básicas do anglicanismo em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, elas foram demasiadamente poucas. Por exemplo, eles mantiveram muitos dos rituais católicos e principalmente o que era de extremo interesse para o rei Henrique VIII, eles mantiveram a ideia da hierarquia, e isso vai ser muito importante, onde para ele era interessante porque ele agora era o próprio líder maior. Por assim dizer, entre aspas, é como se agora o rei Henrique VIII na Inglaterra fosse o Papa. Então para ele era importante manter esse estilo de governo de hierarquia, tendo ali um rei e assim por diante. É interessante perceber que na Inglaterra, pessoal, até hoje esse estilo de governo ele é preservado. E aqui nós não estamos entrando em méritos se isso é bom, se isso é ruim, se funciona ou não funciona. É só um conteúdo bem superficial, eu sei, histórico acerca disso, mas é a grande verdade. Ele manteve essa forma de governo de hierarquia para que ele continuasse sendo líder, sendo rei, para que ele não fosse questionado em qualquer que fosse a sua decisão. Entretanto, apesar de manter muito do catolicismo, o anglicanismo ele traz algumas ideias do luteranismo e do calvinismo, principalmente do calvinismo para sua forma de pensamento. Então você tem uma estrutura católica, você tem toda uma estrutura católica e dentro dessa estrutura católica você tem ideias calvinistas e luteranas, mais predominantemente ideias calvinistas. Talvez isso seja o grande diferencial, porque era necessário também que houvesse uma divergência. Então havia essas peculiaridades calvinistas e luteranas dentro dessa nova ideia da Igreja Anglicana. Agora, existe um grande porém.
Na Inglaterra, a partir desse tempo onde o rei Henrique VIII, ele é o grande rei, o papa da Inglaterra, por assim dizer, entre aspas, papas, viu, pessoal? Se ele é o líder maior da igreja anglicana, existe algo. Se você não era anglicano, você estava automaticamente contra o rei. E, obviamente, existiram pessoas que não eram anglicanas. E isso gerou na Inglaterra muitos conflitos religiosos. É aqui que tem um fato extremamente importante para nós. Havia perseguição contra aqueles que eram contra essa ideia hierárquica. E quem eram um dos principais opositores a essa ideia de hierarquia? Os puritanos. Lembra dos puritanos? Que tem origem lá na reforma calvinista, os calvinistas. Os calvinistas, eles apontavam e questionavam qualquer, e não só essa, qualquer tipo de ideia hierárquica parecida com a Igreja Católica Apostólica Romana, essa ideia de mandar e desmandar, de um homem só mandar e desmandar. Eles questionavam todo tipo de governo que optava por esse tipo de liderança. Isso não foi diferente em relação ao rei Henrique VIII, não foi diferente em relação à igreja anglicana, esse formato que o rei Henrique VIII escolheu manter da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, houve muita perseguição contra os puritanos e contra todos os outros que, por algum motivo, quisessem se rebelar contra essa ideia do rei. Agora era obrigatoriamente, por assim dizer, na Inglaterra, se tornar um anglicano. E havia muita força nessa forma, nesse projeto da igreja anglicana. Porque, obviamente, relembrando, tinha o apoio da nobreza, do parlamento. Então, sendo assim, a opção para ficar tudo bem, para ficar tudo em paz, era ser um anglicano. Caso contrário, você seria perseguido. Nessa perseguição contra os puritanos, acontece um fato que é extremamente importante, onde a reforma anglicana tem extrema influência. Os puritanos, eles vão ter que fugir por conta dessa perseguição. E eles vão vir direto para um lugar chamado América. É quando vêm para a América que eles vão vir ao conhecido Estados Unidos da América, que viria a se tornar os Estados Unidos da América depois, a nova Inglaterra, por assim dizer. Então, a gente percebe que o anglicanismo, ele tem grandes influências, como, por exemplo, na Revolução Industrial, na Revolução Inglesa e até no surgimento do grande Estados Unidos da América, que é uma grande potência em nossos dias. Tudo isso é de origem por influência daquilo que a reforma anglicana gerou na história. A título de curiosidade, o Henrique VIII, tendo aquele grande plano, lembra? De ter um filho para conseguir manter a sua descendência, a sua dinastia, por assim dizer, ele, no fim ali da sua vida, é contabilizado que ele se casou 6 vezes e praticamente ele não conseguiu continuar essa dinastia. Ele até teve filhos homens que começaram a governar no seu lugar, mas que morreram muito cedo e não tiveram muita proeminência. E por ironia do destino, sabe o que acontece? Lembra lá, ele teve filhas, não homem, mas teve filhas mulheres com Catarina de Aragão e com a Ana Bolena, que foram exatamente essas que foram rainhas da Inglaterra, sendo a filha de Catarina de Aragão, a Elizabeth I, e filha de Ana Bolena, a famosa Maria I, que ficou conhecida por ser uma católica ferrenha, que queria se opor à ideia de Henrique VIII e fazer a Inglaterra voltar a ser católica. Ela ficou conhecida por isso como a Maria Sangrenta, de tantas pessoas que ela matou e mandou matar, né, melhor dizendo, para tentar fazer com que a Inglaterra voltasse a se tornar um país predominantemente católico apostólico romano. Eu espero ter te ajudado aqui com esse superficial panorama histórico. Depois a gente poderia falar sobre a Contra-Reforma, que talvez seja o próximo passo aqui nesse sentido, já que a Igreja Católica, vendo toda essa reforma luterana, essa reforma calvinista, essa reforma anglicana, obviamente não ficou parada não, ela se moveu. Então a gente pode ver isso em uma outra oportunidade, quem sabe, mas até aqui um panorama superficial histórico acerca da reforma luterana, calvinista e anglicana. Tamo junto, Deus te abençoe.